queridos, graça e paz. Quero compartilhar uma leitura aqui com vocês, uma leitura que eu fiz recentemente do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É um livro do Weber Campos Júnior, né, pastor presbiteriano, o reverendo Weber Campos. E esse livro foi emprestado também pelo meu amigo Douglas e também foi um daqueles livros em que ele disse assim: nossa, você precisa ler esse livro. E ele já está há meses querendo me emprestar e eu sempre adiando, falando que tinha outras leituras a fazer, mas finalmente eu liberei ele, peguei o livro emprestado e fiz essa leitura que de fato foi muito maravilhosa. E foi aquela leitura assim que, como eu comentei com ele, foi uma leitura do tipo: nossa, por que eu não li esse livro há 15 anos atrás? Há uns 20 anos atrás, 20 anos nem tanto, mas uns 15, sabe? Se bem que 20 anos eu acho que também daria. Para eu ler o livro, e quantas coisas talvez na minha vida teriam sido diferentes, né? Não pensando assim em possibilidades, em quase que multiversos, né? De vida, mas o quanto esse livro é instrutivo, o quanto esse livro é acadêmico, o quanto ele é cirúrgico, assim, no sentido de mostrar passo a passo na Bíblia em como conhecer a vontade. É uma das coisas assim que o Weber trata bem claramente, é a questão da vontade preceptiva e da vontade decretiva. Qual seria a diferença? A preceptiva é aquela vontade que existem preceitos. Deus, ele deixa ordenanças, ele deixa mandamentos, ele deixa boas formas de se levar a vida para que a gente siga aquelas formas. A gente pode ler no livro de Provérbios, por exemplo, um livro inteiro sobre sabedoria de Deus, na qual não é, obviamente, um livro de receitas no qual você usa exatamente aqueles ingredientes e tudo vai dar certo. Não, não é bem assim, mas são preceitos, coisas das quais, se a gente for por esse caminho, isso acontece. Se a gente for, pode ser assim. E existe um caminho no qual a tendência do erro, do problema, é muito maior. Então são preceitos que Deus deixa para que a gente, através das Escrituras, através da palavra dele, a gente possa lidar com as nossas escolhas e com aquilo que a gente vai precisar no sentido para tomar uma decisão correta na nossa vida. E outras seriam a decisão realmente decretiva, né? Aquela decisão determinada por Deus. Exemplo, é da vontade de Deus que o Filho dele, Jesus, venha ao mundo, que ele morra, ressuscite para a salvação da humanidade, para a salvação de todos. Isso foi um decreto de Deus. Então, essa é uma vontade decretiva de Deus, que acontecesse, que ocorresse dessa maneira. Não poderia ser de outra maneira. E algo que me chama muita atenção também é quando o Weber ele coloca aqui nos seus escritos, na sua obra, a ideia de que a gente vive buscando coisas misteriosas, né? O que é a vontade de Deus para isso, para aquilo, quando na realidade Deus deixou toda a sua vontade, tudo aquilo que nós precisaríamos saber, que nós precisamos saber, na palavra dele, na Bíblia Sagrada, escrita ali de Gênesis a Apocalipse. A gente vai encontrando preceitos e decretos de Deus ali para tomar as nossas decisões no dia a dia. Só que a gente vive buscando quase que de uma forma mística, quase que como um gênio na lâmpada, ou um mago, algo assim, algo que vai surgir do nada e vai nos dizer, nos direcionar: olhe, pegue esse caminho, faça isso, se abaixe, levante. Quando na verdade tudo que Deus tem como vontade dele para as nossas vidas já está na palavra dele. Então esse livro foi um guia muito bom para encontrar esse caminho de descoberta ali na própria palavra de Deus, de qual seria a vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente tem diversos exemplos ali nas cartas aos Tessalonicenses. Paulo vai falando a santificação, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ele fala: orem sempre, essa é a vontade de Deus para a sua vida. E a gente
ainda fica naquela ideia do que está escrito lá em Deuteronômios sobre as coisas reveladas cabem ao homem, mas os mistérios cabem a Deus, sabe? Deus já revelou sua vontade na palavra. Aquilo que ele não revelou, a gente não tem que procurar saber. É simples, porque não cabe a nós saber, cabe a Deus. Então, que Deus possa, de fato, te abençoar, que você possa conseguir adquirir esse livro, de repente ser presenteado por esse livro ou presentear alguém com esse livro que você sabe que precisa de uma leitura como essa. E boas leituras, que Deus abençoe. Fica a dica, Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Júnior. Um abraço, fica na paz.